E aí, hoje a gente vai desvendar uma história incrível e responder uma pergunta gigante. Afinal, como é que o Brasil foi montado? Bora começar! Pensa comigo, e se o Brasil fosse um quebra-cabeça gigante, com peças de tudo que é tipo: terra, gente, riquezas e, claro, regras? Nos próximos minutos, a gente vai montar esse quebra-cabeça junto, peça por peça, para entender a imagem inteira. Estão preparados? Todo quebra-cabeça que se preze começa pelo tabuleiro, né? No nosso caso, o tabuleiro é essa terra imensa que a gente hoje chama de Brasil. Só que, muito antes dos navios portugueses aparecerem lá no horizonte, esse tabuleiro já tinha seus próprios jogadores. Pois é, as primeiras pessoas a viver aqui foram os povos indígenas. E não era um grupo só, não eram vários, como os tupinambás, que a gente vê aí. Eles tinham seu próprio jeito de viver, suas próprias regras e já ocupavam o tabuleiro inteiro, do litoral até o interior. Eram tipo as peças originais do nosso quebra-cabeça. Até que, em 1500, o jogo vira. Chegaram novos jogadores, vindos lá da Europa, os portugueses. A chegada deles foi um momento que mudou tudo, e foi aí que as bordas do nosso quebra-cabeça, o território brasileiro, começaram a ser desenhadas de um jeito novo. E o que fez esse quebra-cabeça crescer tanto? A busca por riquezas. Isso funcionou como um motor, empurrando as fronteiras cada vez mais para dentro do continente. Começou com o pau-brasil ali na costa, depois avançou com os enormes canaviais de açúcar no Nordeste e, uau, explodiu com a corrida pelo ouro e pelos diamantes. Cada riqueza nova era uma leva de peças que ia expandindo o mapa do Brasil. E claro, com tanta riqueza em jogo, Portugal precisava proteger o seu novo território. Para garantir o controle e se defender de outros países europeus que também estavam de olho aqui, eles tiveram uma ideia: dividir a costa em fatias gigantes de terra. Eram como peças enormes chamadas de capitanias hereditárias. Cada uma era entregue a um nobre português. Era o jeito de dizer: olha, essa parte do quebra-cabeça é nossa e a gente vai defender. E aqui a gente chega na peça mais difícil e mais triste da nossa história. Todo esse trabalho imenso de cortar madeira, plantar cana, cavar minas, nada disso foi feito por vontade própria. A construção do Brasil foi levantada com o suor e o sangue do trabalho forçado de milhões de pessoas indígenas e principalmente de africanos, que foram trazidos à força para cá e escravizados. É uma parte muito sombria do nosso quebra-cabeça, mas que a gente precisa conhecer para nunca, jamais esquecer. Bom, o nosso tabuleiro está montado. Agora, vamos entender o livro de regras do nosso quebra-cabeça? Afinal, como é que o jogo era jogado? Quem dava as ordens? Se prepara, porque as regras mudaram bastante ao longo da nossa história. No comecinho, a gente era uma colônia. Sabe o que isso significa? Que as regras vinham todas de Portugal. O Brasil não apitava em nada. Em 1822, isso mudou. O Brasil ficou independente e virou uma monarquia, com um imperador só nosso. Mas em 1889, as regras mudaram de novo, e o Brasil se tornou uma república, que é o sistema que a gente vive hoje, com um presidente. E aqui dá pra ver direitinho a diferença, né? Na monarquia, o poder é de família, passa de pai para filho, e o governante fica lá a vida toda. Já na república, a regra principal é a escolha. É o povo que vota para eleger seus governantes, e eles ficam no poder só por um tempo. É uma baita mudança no jeito de jogar, não acha? Então, chegamos aos dias de hoje. O quebra-cabeça continua sendo montado e o nosso livro de regras atual tem o nome Democracia. Mas, o que isso quer dizer para a gente, na prática? Qual é o nosso papel nesse jogo todo? Democracia, de um jeito bem simples, quer dizer que o poder está nas mãos do povo. Somos nós, os cidadãos, que temos o poder de escolher as pessoas que vão tomar as decisões mais importantes pelo país. Essa é a regra de ouro do nosso jogo atual. Mas olha, nem sempre foi assim, viu? Lá no comecinho da República, pouquíssima gente podia participar do jogo, ou seja, votar. Mulheres, pessoas que não sabiam ler, todo mundo ficava de fora. Agora, olha só a evolução. Hoje a regra é bem mais inclusiva. Praticamente todo brasileiro com mais de 16 anos pode votar. Isso significa que muito mais gente tem o poder de ajudar a encaixar as próximas peças do futuro do país. E num jogo democrático, todo mundo tem responsabilidades. O governo que a gente escolhe tem o dever de organizar a casa e cuidar para que todo mundo viva bem. E nós, como cidadãos, temos o dever de respeitar os outros e colaborar para que o país funcione bem para todo mundo. É um verdadeiro trabalho em equipe. E assim a gente vê que o quebra-cabeça do Brasil não está pronto não. Ele continua sendo montado todos os dias por cada um de nós. A história nos mostra de onde a gente veio, com todas as peças, as mais bonitas e as mais tristes.
E agora a pergunta final é para você. Qual peça você vai ser? Como é que você vai ajudar a formar a imagem que o Brasil vai ter no futuro? Fica aí para a gente pensar.